Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar uma coisa aqui pra vocês, bem legal, que é o seguinte: quando vocês forem fazer uma prova sobre posicionamento ou até uma entrevista de emprego, quais são os passos que vocês têm que seguir para o atendimento de um paciente? Vou deixar bem simples aqui e de uma forma que vocês possam compreender com mais facilidade. Primeira coisa, quando você vai chamar um paciente tanto em uma entrevista quanto na sua prova do seu curso técnico ou do seu curso de graduação, a primeira coisa que você vai ter que fazer durante essa prova é a seguinte: você vai ter que chamar o seu paciente. Chame o seu paciente sempre pelo nome completo. Você tem que falar de uma forma em que o paciente te escute. Então, para isso é necessário que você fale um pouquinho alto. Não precisa você gritar, mas é necessário que você fale de uma forma que as pessoas possam escutar você chamando elas. Assim, quando você chama o paciente, a primeira coisa que você tem que fazer quando ele vem em sua direção é confirmar os dados dele. Vão ter duas opções. A primeira, se existir essa possibilidade do paciente ter uma pulseira de identificação, confira os dados em cima dessa pulseira. Você vai pedir para que ele confirme todos os dados juntamente com o pedido que provavelmente vai estar na sua mão. Vamos supor que é um pedido de mão. O pedido vai estar na sua mão com o nome completo do paciente, com a data de nascimento. A única coisa que você faz para você se assegurar que aquele paciente é ele mesmo, você peça para que ele repita junto com você o nome dele completo. Porque é o seguinte, acontece às vezes de você ir numa recepção onde está cheio de gente, aí você chama um paciente e vem uma pessoa que não tem nada a ver para fazer o exame. E depois que você termina o exame e você vai conferir se é aquele mesmo paciente, o paciente fala: não, esse não é meu nome. Você chama o nome completo da pessoa, chama tudo certo. Muitas pessoas têm pressa de fazer o exame. Então às vezes ela vai ver você chamando ali um paciente e ela, não sei se por esperteza, eu não sei o que passa na cabeça do paciente, que ele vê você chamando e ele sabe que não é ele, ele acaba entrando dentro da sala com você. Então confirme os dados completos do seu paciente. Bom pessoal, o terceiro ponto é o seguinte: vocês precisam confirmar sempre com o paciente o exame que ele vai fazer. Às vezes você pega um pedido onde está escrito lá mão direita e quando você vai ver é do pé direito. Então sempre converse com o paciente. Imagine que você está lá na prova, certo? Então, para evitar erros, pessoal, é necessário que você confirme com o paciente se é o exame mesmo que ele vai fazer ali. Isso seguido de uma anamnese, que é o que você perguntar para o paciente o que aconteceu. Você vê que tem um pedido lá, por exemplo, de mão. Aí você conversando com o paciente: e aí, tudo bem? O que aconteceu com o senhor, com a senhora? E ele explica para você que em vez de ele bater a mão, ele bateu o pé. O que você vai fazer? Você não vai fazer esse exame. Você peça para que o paciente volte lá no médico, para que o médico mande o exame corretamente para você. Isso durante a prova, vamos supor que o professor já esteja nesse pensamento, ele pode até te reprovar por conta disso, ou te dar uma nota menos. Então confirme com o paciente se é o exame certo e faça uma anamnese para garantir que você vai fazer o exame correto. Após você confirmar se você está fazendo realmente o exame certo, aí vamos supor que você vai fazer um raio-x de abdômen, ou de tórax, ou de fêmur, onde o paciente tenha algum adorno metálico ou algum adorno que apareça no exame de raio-x. Por exemplo, correntes costumam aparecer, sutiã, zíper de calça. Então, esse passo é muito importante, que é o que? Você pedir para o paciente trocar de roupa. E sempre quando você chamar o paciente, você já fica atento se tem alguma coisa que possa aparecer ali. Por exemplo, se você vai fazer um raio-x de punho e o paciente está com uma pulseira de identificação, então tente subir um pouquinho mais essa pulseira. Suba mais um pouquinho para que essa pulseira não apareça ali em cima. Porque às vezes você acha: não é metal, então não vai aparecer. Pode ser que apareça sim. Vai fazer, por exemplo, um raio-x de cervical. O paciente está de óculos, é óbvio que você tem que tirar o óculos. Você vai fazer um raio-x de bacia, o paciente está de calça jeans e tem zíper, botão, é óbvio que você vai ter que ou abaixar essa calça e cobrir o paciente com lençol, ou retirar a calça e dar uma roupa para essa pessoa trocar. Esse é um ponto importante lá durante o seu exame. Vamos supor que você está na escola, é óbvio que ninguém vai tirar a roupa na escola. Ninguém lá tem uma roupa específica para que o paciente troque. Então você pelo menos você informe o professor o procedimento correto como tem que ser feito, entendeu? É uma coisa que você pode ganhar um pontinho a mais, que é você observar que ali naquela estrutura tem algum objeto que possa aparecer.
Esse também é muito importante e vai contar muitos pontos para você, tanto numa prova de posicionamento quanto numa entrevista de emprego, que é o quê? Você utilizar a proteção radiológica no paciente. É isso mesmo, você não está escutando errado. No paciente. Por exemplo, se você for fazer um raio-x de dedo, você tem que usar no paciente o avental de chumbo e o protetor de tireoide. Se você for fazer um raio-x de tórax, você tem que colocar um saiotinho ali na cintura do paciente para que proteja aquela estrutura que não está fazendo parte do seu exame. Isso é uma coisa que conta muito ponto, principalmente na hora de uma entrevista. Muitas pessoas acham que isso não é importante, que é a questão da proteção radiológica, que é desnecessário, mas é necessário sim. E isso é uma coisa que torna o profissional diferenciado, que é proteger os pacientes. Em muitos cursos técnicos, os professores já ensinam isso lá dentro do curso. Então é uma coisa que durante a sua prova você pode ganhar um pontinho extra e na sua entrevista você pode ganhar aquela moral com o entrevistador, que ele vê que você se preocupa com a saúde e o bem-estar do seu paciente. Agora, outra parte mega importante, que é o quê? Vamos supor que você vai realizar um exame de qualquer parte do membro inferior. É óbvio, você vai fazer sempre na mesa, sempre deitado na mesa de exames. Vamos supor que você faça exame de membro superior. Primeira coisa que você tem que pensar, dependendo do tamanho do paciente, ele vai ficar numa posição desagradável. Então tente sempre acomodar os pacientes numa cadeira. Durante a prova, durante uma entrevista, é uma coisa que vai fazer o seu entrevistador ou o seu professor ficar admirado da sua sensibilidade em acomodar o paciente ali. Então não esqueça, sempre quando for exames de membros superiores, você faça com o paciente sentado numa cadeira. Membros inferiores, deitado. Exame de tórax, abdômen agudo, onde você faz exame deitado em pé, você faz em ortostase, que é na estativa. E alguns outros exames. Não são todos exames de membro superior que fazemos sentado. Os únicos exames que eu consigo lembrar agora, pelo menos de cabeça, que a gente não faz sentado de membro superior, é exame do ombro e do húmero. O resto, mão, punho, cotovelo, antebraço, sente o paciente e acomode ele para que você faça o exame de uma forma mais tranquila para o seu paciente, principalmente se ele estiver com dor. Lá na prova e na sua entrevista você vai ganhar mais um pontinho a mais com isso aí. A pessoa vai ver que você realmente se preocupa com o conceito de humanização. E o mais importante de todos, pessoal, que é o seguinte: toda vez que você for posicionar o paciente que necessitar que você toque nele, avise o movimento que você for fazer. Se você precisar encostar, avise. Eu tento sempre, o máximo, evitar tocar no paciente e ir avisando para ele, ou até mostrando em mim mesmo o jeito que eu faço o posicionamento. O paciente segue todos os meus comandos. Preciso mexer ou não no paciente? A primeira coisa que eu faço é avisar. Eu aviso: senhor, senhora, vou precisar aqui mexer no senhor um pouquinho. Vou virar o seu pé um pouquinho para lá, vou virar o seu braço um pouquinho para cá. Se a pessoa me permitir mexer nela, eu vou lá e mexo. Isso é muito importante, tanto na prova no seu curso, quanto em uma entrevista de emprego. Que é o quê? Você mostrar que você está preocupado e não só fazer ali o seu exame correndo. Se você está preocupado no que pode acontecer com o paciente, se você pode ou não piorar o caso dele, pode ou não causar dor ao paciente. Então são coisas que no dia a dia parecem besteira e parecem coisas simples, mas que fazem muita diferença no seu profissional. E a coisa importante que é no final de todo esse processo, certifique-se que você está pegando o filme que você está fazendo a radiografia e tirando ele do local. Porque uma coisa que costuma acontecer no começo é o seguinte: é você pegar o filme que você fez o exame e usar o mesmo filme para fazer outros exames, acabando em remontar a imagem, fazer um raio-x em cima do outro. Então tente deixar sempre o filme que você for fazer mais afastado. Eu costumo pegar o filme, o chassi no caso, que eu fiz o exame, e levar dentro do comando comigo. Deixo lá reservadinho e vou fazendo as outras incidências com os outros filmes. Isso evita que eu remonte a imagem e precise repetir o processo tudo novamente. Eu espero que essas dicas aqui ajudem muito vocês. Valeu!